Queridos, nesta manhã, mais do que meu aniversário, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração uma palavra tem martelado na minha mente, chamada propósito. Propósito. Qual o propósito que você tem na sua vida? Qual o propósito? Eu não estou falando sobre plano, projeto, eu não estou falando sobre estratégias, sonhos, estou falando de propósito, que é muito além. Abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo número 8, uma passagem áurea, uma passagem muito conhecida por todos, e eu quero me debruçar sobre ela nesta manhã. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28, eu poderia falá-lo de cor, porque os irmãos também conhecem tão bem, mas eu quero ler esse versículo com bastante calma. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura exordial desta manhã. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga não achei. Escola Bíblica Dominical, sempre às 9 horas da manhã. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Num dia, Deus, que tu separaste para falar conosco. E eu te peço em nome de Jesus sobre cada vida que entrou por essas portas, cada vida que ainda está por chegar, cada vida que está nos acompanhando agora online pelo YouTube. Deus, aqueles que estão nos ouvindo ainda nos ouvirá. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Deus, já abre o nosso entendimento. Levamos agora nossas mentes cativas a ti, Senhor. Toda preocupação, toda perturbação, toda insegurança, nós não deixamos lá fora, nós trazemos e entregamos todas no teu altar. Senhor, fala conosco, precisamos ouvi-lo. Que não saiamos daqui da mesma forma com a qual entramos, mas pelo contrário, Senhor, renova as nossas forças. Que saiamos daqui, meu Pai, com uma certeza de um propósito, que é muito além do que um projeto de vida. Há um propósito de ti, Senhor, para as nossas vidas. Nos ensina nesta manhã o teu propósito, para que não venhamos a ficar batendo com a cabeça de um lado e para o outro, procurando aqui e acolá, Deus, quando não temos a certeza do nosso propósito. Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz nesta manhã e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma é uma carta emblemática de uma teologia assim, muito profunda. Ela, junto com Gálatas, a carta à igreja do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, são cartas, melhor dizendo, de uma teologia muito profunda. E Paulo vai escrever agora essa igreja em Roma, igreja essa que Paulo não fundara. Paulo não fundou esta igreja, como tantas outras ele fundou. Muito pelo contrário, de alguma forma, eu entendo que a partir de Atos capítulo 2, onde há o evento de Pentecostes, onde várias etnias, várias nações estavam representadas lá em Jerusalém, e onde há aquele poder do Espírito Santo, e várias pessoas de várias nações sentiram o poder de Deus, depois voltaram para as suas nações, para as suas casas. Então talvez seja a partir daí que a igreja de Roma tenha sido iniciada. Mas Paulo, diferentemente da maioria das outras, ele não fundou a igreja em Roma. A igreja foi fundada por outras pessoas que, tocadas por Deus, se motivaram a abri-la. E assim a igreja de Roma cresceu bastante. Uma igreja, provavelmente Paulo escreve essa igreja, a igreja de Roma, no ano de 55, 60. Ele vai escrever em Corinto, ele começa a debater um assunto muito importante chamado os sofrimentos. Quem gosta de sofrer? Eu pergunto porque sempre às vezes tem um maluco que fala, né? Que levanta a mão. Então, mas a Bíblia diz que nem os loucos errariam o caminho. Então, estamos em casa. De alguma forma, somos um pouco loucos também. Mas, queridos, ninguém gosta de sofrimento. Ninguém busca sofrimento. Eu nunca vi alguém orando: Senhor, me dá um sofrimento nesta manhã. Senhor, que eu possa sofrer bastante essa semana. Então, de antemão, por que, pastor, você está falando isso? Porque eu não estou fazendo propaganda de sofrimento. Amém? Nem uso o céu como álibi das minhas fraquezas, que às vezes o crente usa muito. Eu vou para o céu, então tudo que eu passar aqui não tem problema. Não quero usar o céu como álibi dos meus problemas. Não quero usar também o diabo como álibi dos meus problemas. Eu quero olhar para dentro de mim. Para que você olhe para cada um, dentro de você mesmo,
e saiba onde estão suas mazelas, suas fraquezas. E é sobre elas que você vai se debruçar e enfrentá-las dia após dia. Amém? Então todos nós passamos por dificuldades, por problemas. E quando Paulo vai escrever essa igreja em Roma, olha que diz versículo 18. Versículo 18 é interessante, eu quero ler, começar por ele. Versículo 18 diz assim: porque para mim, Paulo dizendo, tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente, hoje, tanto na vida de Paulo como para a nossa hoje, no tempo presente, não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em... Então Paulo deixa bem claro, olha, isso é importante. O que eu passo hoje, os sofrimentos que eu estou passando, Paulo sofreu muito, queridos. Paulo foi um ícone do evangelho. Um homem que desbravou a Ásia Menor, a atual Turquia. Um homem que levou a palavra de Deus fora do cerco de Jerusalém. É um homem que expande a palavra de Deus. Mas um homem que sofreu muito. Quando eu estive em Roma, fomos no lugar onde Paulo foi decapitado, preso, decapitado. Paulo foi morto pregando a palavra, decapitado. Não se consegue enxergar isso. Então, estou falando de um homem, algumas pessoas falam, pastor, mas ele era santo. Santo todos nós somos. A palavra santo quer dizer separado, kadosh, separado. Nós somos separados para Deus. Amém? Então não havia nada de especial em Paulo que não age em você. Talvez Paulo tenha se dedicado mais. Aí sim. Mas todos nós temos a possibilidade de vivermos o que Paulo viveu. Amém, queridos? Mas Paulo sofreu muito. Paulo sofreu muito. Paulo foi chicoteado, preso várias vezes por pregar a palavra de Deus. Ele diz aqui, olha, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, olha, o que eu vou ter de eternidade é muito melhor, é superior demais ao que eu passo nesta terra. Então, a priori, Paulo está falando, olha, eu sei que eu vou viver a eternidade com Deus. Eu sei que os sofrimentos desse dia, do tempo presente, da vida, do meu dia a dia, não vão me impedir, não vão me cercear de um dia eu estar eternamente com Deus. Então, eu vou enfrentar os problemas. Eu vou enfrentar esse sofrimento. Porque tem algo muito maior a me esperar. Está em jogo algo muito maior. Paulo começa a falar um pouco no bojo aqui, sobre propósito, que eu vou entrar daqui a pouco. Mas Paulo está deixando bem claro que há algo muito maior na vida dele. E que os sofrimentos não o impedirão de viver isso. Amém, meus amados? Então, Paulo está olhando para o futuro, sim. Está olhando para a eternidade, sim. É muito etéreo, pode ser. Você pode pensar que é muito distante, sim. Mas logo em seguida, olha o que diz versículo 26. Agora Paulo fala do dia a dia. Ele falou que os sofrimentos que ele passa não iriam limitá-lo ou cerceá-lo de crer no futuro. Ele iria enfrentar o problema. Mas o versículo 26 diz: também o Espírito com letra maiúscula, ok? Amém? Que é o Espírito Santo. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa... Olha que lindo, queridos. Paulo fala, olha, eu não estou sozinho. O Espírito Santo me assiste. Ele me ajuda. Ele contribui. Ele me ajuda nas minhas fraquezas. Amém? Ele fala que o Espírito Santo, em tudo que ele está passando, olha, eu tenho alguém que me assiste. A pessoa do Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas. Então Paulo está falando, olha, não é apenas o futuro que me dá força para que eu vença o presente. Não, no presente também, o Espírito Santo tem me assistido, tem me ajudado, tem me dado forças. Paulo não está usando o céu como álibi para seus fracassos na terra. É isso que eu estou querendo falar. Muito pelo contrário, Paulo está falando, olha, o céu é uma realidade na minha vida, e os sofrimentos eu enfrento aqui na terra, porque tem alguém que me assiste, que me ajuda. Amém, meus amados? E ele continua, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Para quê? Ninguém sabe orar como convém. Ah, pastor, eu gosto, porque quando a pessoa ora, bota o Senhor onipotente, presente, Deus que abriu o mar. Olha, você pode usar a entonação que você quiser, as palavras bonitas que você quiser, ninguém sabe orar como convém. Às vezes a pessoa não sabe nem falar e pede ajuda a Deus, e Deus te ajudou. Então não é pelo seu vocabulário vasto, não é por causa do seu intelecto, é por aquele que sonda e esquadrinha corações. Deus sonda o teu coração. Deus sabe se há pureza. Deus sabe o que vem dentro de você. Por isso que a Bíblia fala, ninguém sabe orar como convém.
Porque a nossa oração normal é o quê? Sofrimento, sai. Não é isso? Você está passando por algum sofrimento? Qual a tua oração? Sai, acaba com isso. Eu não quero mais isso. É difícil alguém falar, Senhor, me dá forças para passar por isso. Não sabemos orar como convém também nesse sentido, porque oramos apenas para os nossos interesses imediatos. E não queremos entender que, por vezes, também Deus permite algumas coisas para que nós avancemos em algumas áreas das nossas vidas. Amadurecer em alguma área. Mas a minha oração sempre é pensando em mim, me afastando das dificuldades, porque eu não quero. E, queridos, isso é normal. Isso é normal. Mas o Espírito Santo, ele nos assiste. E a Bíblia diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede, ele entra no meio. Intercede por nós, sobremaneira, com gemidos. É assim, você está orando, né? Senhor, tira esse problema de mim. Ao Espírito Santo, poxa, eu vou entrar no meio dessa oração. Eu vou me intrometer na oração do Alexandre. Senhor, ele está orando isso, mas ele não sabe nada. Ele não sabe orar. Aí o Espírito Santo entra no meio da tua oração e fala, Pai, olha, ajuda ele a passar por isso. Dá força para ele. Ele quer só tirar o problema, mas o Espírito Santo começa a interceder por nós. Com gemidos, queridos. No grego, eu até anotei aqui, é um suspiro de socorro, de pedido de socorro. É o Espírito Santo gemendo, pedindo socorro para você. Você ora, olha como Deus é lindo, queridos. Não sabemos orar como convém, porque oramos muito pelos nossos interesses, mas o Espírito Santo entra no meio da tua oração, ele é intrometido, graças a Deus por isso. Espírito Santo, seja sempre intrometido em nossas orações. Não me deixe orar sozinho, porque eu sou egoísta. Eu vou pensar apenas para satisfazer os meus desejos. Aí o Espírito Santo entra no meio da oração, sem pedir licença, e não peça mesmo. E ele começa a conversar com o pai. Pai, ele não sabe o que está falando. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na oração dele. Olha, na verdade ele precisa que o Senhor dê um suporte para ele, emocional, porque ele vai enfrentar uma barreira agora. Vai cair algo na cabeça dele. Mas eu vou dar força para ele. Eu vou abrir uma porta onde não tem. Eu vou abrir uma porta onde não tem. Eu vou dar uma força que ele nunca teve. Eu vou colocar uma pessoa do lado dele que vai ajudá-lo, vai ajudar. Assim, algo Deus vai fazer para que aquele escape aconteça, mas não da forma com a qual nós, na maioria das vezes, queremos. Pastor, a minha oração pode ser certinha? Pode. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos... Ele sabe, Deus sabe o que nós precisamos. E ele intercede segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai ser feita na tua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, pastor, não sei orar, também não sei. Pastor, ora por mim. O crente ora por mim, né? Ora por mim, ora por mim. Como é que é? O crente 6 horas, né? Paulo fala muito nisso, né? 6 horas por mim, 6 horas... Posso orar, queridos. Minha oração não tem nada diferente da tua. Tá bom? Mas eu oro, sem dúvida. E vou orar sempre por você. Tenha certeza disso. Mas ore por você também. Aprenda a orar pela tua vida. Aprenda a orar pelo teu próximo, para aquele que está ao seu lado. Ah, mas eu não sei orar com as suas palavras, pastor. Queridos, é só uma questão de experiência. É questões minhas. Eu tenho uma forma de falar, você tem outra. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus sonda e esquadrinha corações. Amém? Ninguém sabe orar como convém. Graças a Deus que o Espírito Santo intercede pelas nossas orações, senão as nossas orações não passariam nem do teto. Aí o Espírito Santo dá um upgrade. Vou dar um upgrade nessa oração aí, porque senão o Pai não vai entender. O Espírito Santo, que conhece a mente do Pai, intercede por cada um de nós. Amém? Glória a Deus, igreja. Versículo 28 é o versículo que eu quero continuar, no versículo 28, amém? Esse versículo depois nós conversamos, meu irmão, tá bom? Versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu... Queridos, eu quero chegar no propósito, amém? Primeiro, Paulo está sofrendo muito. Ao mesmo tempo, Paulo encontra conforto, intercessão do Espírito
sobre tudo aquilo que ele está passando. Mas no versículo 28 ele fala, sabemos, ele se inclui, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero parar aqui primeiro. E a primeira premissa, todas as coisas cooperam para o bem. Qual o sinônimo de todas? Todas, né? Boas e ruins? Boas e ruins? Não são só as boas, não? Não, todas são todas. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Então Paulo começa a entrar numa seara agora, para que você entenda a propósito, ok? A primeira premissa, guarde isso, primeira premissa, todas as coisas cooperam, sejam boas ou ruins, para o nosso bem. Parece um paradoxo, parece anormal, parece que deu um tilt aí na mensagem. Porque se algo é ruim, como é que pode contribuir para o meu bem? E aí eu começo a não entender. Mas a Bíblia declara, afirma, sabemos que todas as coisas operam junto para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira premissa, coisas boas e ruins cooperam para o teu bem. Amém, queridos? Amém? Segundo, para aqueles que amam a Deus. Se eu for fazer uma enquete na nossa sociedade, acho que a grande maioria vai falar que ama a Deus. São poucos ateus. Às vezes o ateu crê mais até do que o próprio pessoa que crê. Né? Porque crer que Deus não existe, acho que é mais fé do que crer que ele existe. Então, às vezes o ateu tem uma fé tremenda, porque crer que Deus não existe é uma fé enorme. Mas a maioria da população vai dizer que ama a Deus. A Bíblia diz que aqueles que me amam seguem os meus, segue a minha palavra. Aquele que me ama segue a palavra. Aquele que me ama conhece. Você consegue falar que ama alguém que você não conhece? É difícil, né, queridos? Como é que eu vou falar que eu amo alguém se eu não o conheço? Então, eu tenho que conhecer alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa para amá-la profundamente. Então, aqueles que me amam, a Bíblia diz, seguem os meus mandamentos. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você segue a palavra, queridos, tenha certeza, coisas boas e ruins vão cooperar para o teu bem. Amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a terceira premissa que eu quero que você guarde aqui, propósito. Propósito não é o que você sonha, não é um plano de vida, não é uma estratégia de vida, não é um plano de vida. Eu costumo falar, eu sempre trago como analogia, pela minha formação, o direito. Então, propósito é como um princípio. Planos, projetos de vida são atos que você vai fazer, mas tem um princípio. Propósito é princípio. A Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Seu propósito. Propósito de quem? É de Deus. Então começa a entender que nessa terceira premissa, que o propósito é de Deus para mim. Plano, eu faço. Projetos, eu vou fazer. Mas, queridos, nunca se esqueçam do teu propósito. Pastor Coelho, vou chegar lá. O propósito é a base das suas programações. O propósito é o fundamento dos seus planos e sonhos. Se seu plano, se seu projeto, sua programação estiver fora do propósito, você pode ser muito bem sucedido, você pode ser feliz, você pode ter todos os bens, você pode ter uma formação extraordinária. Tenha tudo isso, queridos. Lute por isso, amém? Lute por vencer, por galgar cargos maiores, vencer bem financeiramente, se prosperar. Lute por isso, mas não corrompa o seu propósito. Não corrompa o seu propósito. Propósito é princípio que norteia normas. Se o seu propósito é corrompido, todas as normas perdem o sentido. Perdem o sentido. Uma norma foi feita porque há um princípio acima dela que a fundamenta. Se o princípio cai, as normas perdem a sua eficácia. Assim somos nós, queridos. Eu faço meus planos, meus projetos, eu me planejo, mas se isso começa a corromper, sair... peraí, eu tenho um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Isso está me tirando do propósito. Mas é um plano tão bom, tão perfeito, tão
legal, lícito, mas está ferindo o meu propósito com Deus. Pense nisso, amém, queridos? Glória a Deus. Então, primeira premissa, todas as coisas cooperam para o bem, todas, boas e ruins. Segunda, ama a Deus, são aqueles que seguem os meus mandamentos. Terceiro, propósito, está acima de qualquer plano que você possa fazer. Aí vem o versículo 29. Porquanto, isso é uma conjunção explicativa, né? Então está explicando o versículo anterior. Porquanto aos que de antemão conheceu, o que é isso? Presciência, amém? Deus sabe o que vai acontecer com a minha vida. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus sabe da tua vida. Ele sabe que dia que você vai morrer. Ele sabe o seu dia de amanhã. Deus, na presciência dele, sabe de tudo. Tudo, queridos. Amém? Então nós estamos falando de um Deus que sabe da tua vida. Sabe o que vai acontecer contigo. É o que a gente fala sobre tempo, né? Tempo, no grego, tem um tempo nosso, que é o cronos, né? Da onde vem a palavra cronologia. Você vê o tempo presente, passado e futuro. Você precisa desses tempos para você caminhar nessa terra, obviamente. Né? O tempo para Deus é totalmente diferente. O tempo para Deus, ele vê tudo de uma hora para outra. Ele vê tudo num flash só. Ele vê presente, passado e futuro num flash só. Eu brinco que Deus está tranquilão no trono dele. Tá vendo? Pô, Alexandre está quebrando a cara aqui. Lá na frente ele vai se dar bem. Mas só que eu estou preso ao presente, ao passado e ao futuro. E eu fico sofrendo nessa terra. Por isso que confiar, esperar em Deus, é exercício de fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando eu vejo isso, por conta aos que de antemão conheceu, de antemão, na presciência, ele já me conhece. Ele sabe o que eu vou andar. Ele sabe o que eu vou fazer. Isso não tira de mim meu livre-arbítrio, amém, queridos? Não estou falando sobre de pré-determinar algo para alguém. Ninguém foi pré-determinado para algo. Deus não me fez para errar, nem para acertar. Deus me fez com livre-arbítrio. E Deus, na presciência dele, ele já vê o que eu escolhi e o que eu deixei de escolher. Amém, queridos? Eu sei que o texto é robusto de entendimento, mas mergulhem comigo, ok? Porquanto os que de antemão conheceu, também sim, a partir da presciência, os predestinou para serem conformes à imagem de seu... Para serem a imagem de seu... Qual o propósito? Eu vou ler novamente. Porquanto, é explicativo, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu... Qual o propósito de Deus para a minha vida? Ser a imagem de Jesus. Pastor, piorou. Ficou mais difícil de entender. Concordo. Mas quando eu vou para a imagem no grego, ícone, quer dizer semelhança moral. Então, qual o propósito de Deus para a minha vida? Seja moralmente semelhante a Cristo. Eu não estou falando igual, porque seria impossível. Mas semelhante. Busque proximidade. Busque moralmente ter os princípios que Cristo deixou para você. Se você tiver esse propósito, ele vai fundamentar teus projetos, tuas programações. Eles fundamentarão. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ser a imagem do Filho, ser a imagem de Jesus, ser moralmente semelhante a Jesus. Você vai ser, pastor, o senhor está falando que tem que ser perfeito. Eu estou falando que eu caminho para a perfeição. Talvez, certamente, eu nunca alcançarei ela. Nunca alcançarei ela. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos, queridos. Mas você tem duas opções. Ou você aceita que você é assim mesmo, vai morrer assim, ou você deseja melhorar. E que a cada dia você melhore um pouco. E glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Mas eu caminho para ser moralmente semelhante a Jesus. Esse é o propósito que o Pai tem para a minha vida. Algumas pessoas chegam na igreja e pastor, qual o propósito que Deus tem na minha vida? É ser semelhante a Ele. Só isso, pastor, é só isso. Isso é um princípio de vida. Agora, a partir daí, todas as suas programações, todos os seus projetos, todos os seus sonhos têm que estar alinhados a esse princípio. Tem que estar alinhado a esse propósito. Ah, pastor, eu vou jogar no bicho, porque estou precisando, né? Querido, tem projeto de lei aí para legalizar tudo. Não estou falando nada de assim absurdo, não. Tem projeto de... As bets da vida estão destruindo famílias. Não vou nem falar sobre isso, ok? Mas se eu tenho um princípio,
E se eu passo esse princípio para os meus, eles vão estar mais consolidados para resistir a essa imposição ideológica que a sociedade cada vez mais empurra você a aceitar. Até para combater, você já é extremista, né? Então, você não pode nem combater mais nada. Mas em casa, eu tenho um propósito. Para os meus, nós temos um propósito. Amém? Se eu tenho um propósito, as minhas programações são delineadas por ela. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas olha o que diz o finalzinho do versículo 29. Vou ler o 29 todo de novo. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ele quem? Jesus. A fim de que Jesus seja o primogênito. Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Mas o interessante é que quando eu tenho o propósito de Deus na minha casa, Jesus passa a ser o irmão mais velho de uma família. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? O que Deus está falando? A fim de, o propósito é para quê? É para que a tua família e outros se assemelhem a Jesus. É que esse princípio seja repassado. É que esse princípio seja espalhado. É que esse princípio venha alcançar mais vidas. E que esse primogênito, Jesus, seja o irmão de muitos que virão. Começar pela tua casa, que é a primeira igreja. Tem muita gente igreja aqui e em casa não é igreja. Não sei. Não vou dizer que não sei o que você está fazendo aqui, mas eu sei que você tem que mudar alguma coisa na sua casa. Amém? A primeira igreja é a sua casa. A primeira igreja é a sua família. Amém? É onde eu consigo, juntamente com minha esposa, com meu esposo, consolidar propósito. Tenha propósito na sua vida. Amém? E todas as demais coisas vão ser esclarecidas. Serão mais palatáveis, se assim eu posso falar, nas suas decisões, porque você tem princípio. Agora, a partir do versículo 31, queridos, é um texto muito lindo. Inclusive, foi o texto, minha esposa vai se lembrar, nós colocamos nossa fita de VHS, olha só. A filmagem de casamento nossa, então no final da fita VHS, estava lá esse texto bíblico. Isso já denota como somos jovens, né? Mas de versículo 31, olha o que diz. Que diremos, pois, à vista destas, que coisas, queridos? Versículo 28. Sabemos que todas todas são todas, amém? Boas e... Amém. Vamos continuar agora. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, boas ou ruins? Ou seja, o que você vai dizer aí, cara? Diante do que está acontecendo. E aí, qual a tua postura? Que diremos, pois, à vista desse caos que você está vivendo? O que você diz aí? O que você me apresenta como resposta para isso que você está passando? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, boas e ruins, queridos? Porque as ruins é fácil de falar que, não quero, mas as boas às vezes também nos corrompem. A soberba entra, né? O se achar melhor que os outros. Não são só as coisas ruins que podem corromper teus princípios. Às vezes as coisas boas também, que você não sabe administrar. Às vezes a gente não sabe por que Deus dá para uns e para outros não. Se você olhar para dentro de você, talvez você veja que você não está preparado, que realmente você não tem maturidade e base para receber aquilo que o outro recebeu. Isso não é Deus fazer acepção de pessoas, não. Deus sabe a tua capacidade. Amém, queridos? Mas o texto continua. Que diremos, pois, e aí, camarada? O que você vai fazer à vista disso que está acontecendo? Aí é uma pergunta que próprio Deus responde. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem dentro da cultura judaica, né? Respondendo uma pergunta com outra pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Camarada, se é boa ou se é ruim o que está acontecendo, não interessa. O certo é que Deus é por nós. Você tem um propósito de vida. E o que você está passando, seja bom ou seja ruim, vai cooperar para o bem. Se você não se corromper no teu propósito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus é por nós. Guarde isso no seu coração, confie nele. Amém. Eu sei em quem eu tenho crido, você sabe em quem você tem crido. Deus vai responder.
mas não corrompa os teus propósitos por causa do teu belo plano e projeto de vida. Em Lucas, eu gosto de Lucas porque Lucas é um médico, né, queridos? Lucas era médico e Lucas vai apontar com coisas que outros evangelistas não escreveram. Quando Jesus está sofrendo no Getsêmani, e querido, Jesus é isso, né? Jesus como homem, ele no Getsêmani sofrendo demais, a Bíblia diz que a sua alma estava apavorada, Jesus estava apavorado até a morte. Mateus vai falar que Jesus estava apavorado até a morte. Apavorado com o quê? Você sabe o que é morte? Morte de cruz? Você sabe o que é ser crucificado? Existe um livro de um jornalista ateu chamado Lee Strobel. E esse jornalista ateu, ele começa a fazer uma investigação sobre a vida de Jesus. E ele vai chamando vários profissionais, ele vai fazendo entrevistas. Um desses entrevistados é um médico. E a pergunta que ele faz é: fulano, médico tal, como foi, segundo a medicina, a morte de Jesus? E ele começa a falar, descrever totalmente a morte. E ele começa falando: olha, Jesus não começou a sangrar na cruz. Jesus já no Getsêmani sangrava. E aquele jornalista: como assim? A Bíblia vai dizer que Lucas vai descrever isso. Nenhum outro dos 4 evangelhos menciona que Jesus, do seu suor, saiu sangue, dos seus poros saiu sangue. Isso passou despercebido por Mateus, e Mateus foi uma testemunha ocular. Isso passou despercebido por Marcos, passou despercebido por João, mas por Lucas, médico, jamais poderia passar. E Lucas é o único que escreve. E aí quando esse jornalista fala: olha, está na Bíblia que ele sangrou. E o jornalista: mas isso é historinha, né? Não. Isso é um fenômeno chamado hematidrose, onde o estresse da pessoa é tão grande, o pavor é tão grande, que há a possibilidade de seus poros sair sangue. Aquele homem começa a olhar assim: meu Deus, então Jesus já sangrava já no Getsêmani. Vocês lembram da frase que Jesus falou? Senhor, se possível, passe de mim este projeto. Não quero esse projeto. Eu não quero essa coisa ruim. Jesus, como homem, está falando: não quero beber esse cálice, é juízo, né? Cálice é provação. Cálice é sentença. Eu não quero morrer numa cruz. Além disso, eu não quero levar sobre mim todos os pecados da humanidade. Aquilo era muito difícil para Jesus, na cruz, pré-cruz, e ele sofrendo, sangrando ali, apavorado. O que é um pavor até a morte? Se eu fosse hoje traduzir a Bíblia, talvez eu botasse depressão profunda. Pastor, o senhor está falando, ousando e falar que Jesus, como homem, teve uma depressão profunda? Se você me der outra explicação para pavor até a morte, talvez um medo, uma síndrome de pânico, dê o nome que você quiser. Não sou douto no assunto. Mas como homem, Jesus sofreu tudo e um pouco mais que você sofre. Aí o jornalista fala: tudo bem, mas e na cruz? Como é que foi essa dor? Aí o médico falou: você sabe aquela dor que você sente quando você bate um cotovelo assim na quina e dá aquele choque? Aí ele falou: é isso. Imagina agora um cravo entrando na mão, a mão no grego ia até o pulso, entrando no pulso e nos pés, e esse choque contínuo, perene. Essa foi a dor que ele sentiu quando os cravos foram cravados no seu punho e em seus pés. E o jornalista, cada vez mais tocado, ele pergunta: e como é que foi a morte dele em si? E o médico diz: olha, cada vez que Jesus tinha que respirar, pegar fôlego, seus pés rasgavam para puxar fôlego, ar para os pulmões e respirar. Seus pés rasgavam, até que chega uma hora que ele não aguenta mais, deixa o peso cair sobre seus pulmões. Ele tem um ataque cardíaco e ali ele falece. E aí, aquele jornalista experimentando toda aquela situação, aquela dor, e entrevistando outros profissionais, esse homem se converte, queridos. Esse jornalista se converte para ver tamanho amor de Jesus por nós. Mas, pastor, por que você está querendo falar isso? Porque ele também não queria esse projeto. Ele não queria esse sofrimento.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Pastor, o senhor está falando que a cruz redundou em bênção? Sim, para mim, para você, a todos nós. Aquele sofrimento tremendo foi por mim e por você, por cada um de nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Agora você vai entender por que eu falei isso. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Olha que Deus fala aqui para Paulo. Eu não poupei o meu próprio filho. Tu acha que eu vou te deixar a Bangu? Tu acha que eu vou deixar você sem ser assistido, sem ser ajudado? Eu não poupei o meu próprio filho por você. Você acha que as coisas vão acontecer como se eu não tivesse gerência alguma? Você acha que essa coisa ruim é só porque passaram por cima de mim, Deus? Ou você vai entender que isso aí vai cooperar para o teu bem? Amém, queridos? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus vai dar para você todas as coisas, queridos. Graciosamente, calma. Ah, mas eu tinha tanto esse sonho. Não corrompa seus propósitos. Esse sonho pode acontecer, é a minha oração que ele aconteça, mas sem corromper os teus propósitos. Em Deus, amém, queridos? Talvez tenha que esperar um pouquinho, talvez recuar um pouco mais, mas na certeza que meus propósitos são incorruptíveis. Eu não negocio com o propósito de Deus na minha vida. Eu negocio com os planos, projetos, eu antecipo, eu postergo, mas com o propósito de Deus na minha vida, eu vou ser moralmente semelhante a Jesus. Se isso fere a moral do meu Cristo, me feriu. E se me feriu, vamos abortar, vamos aguardar, vamos postergar esse projeto, esse plano, para depois pensarmos o que fazer. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 33. Eu gosto da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, porque é uma carta muito jurídica. E não é de se assustar, queridos. Todo o nosso direito brasileiro tem como fonte o direito romano. Direito romano. Então, Paulo aproveita a cultura romana para usar termos jurídicos, para tornar a sua leitura mais acessível. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai te acusar, queridos? É Deus quem te justifica. Quem vai te acusar? Quem vai te caluniar? Quem vai levantar contra você? Olha, eu já tornei justo em Deus. E olha, quando fala Deus é quem justifica, não quer dizer que você não tenha cometido erros e falhas. Mas se você se arrependeu, se você pediu perdão, se você está caminhando de uma forma diferente, Deus o torna justo. Lembra daquele ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no... Ele fez tudo errado na vida. Mas concordam comigo? Na cruz, você olhar para aquela figura derrotada. Jesus estava ali morto. Qualquer um que olha, perdeu. Eu ia falar perdeu, mas não vou falar. Mas perdeu. Olha para aquele Jesus na cruz, perdeu, morreu. O ladrão na cruz olhou e reconheceu que ali Deus estava. Fez tudo errado na vida. E não estamos passando pano nos erros, por favor, amém? Aquilo que você planta, você vai colher. Fez coisa errada, vai para a cadeia, vai pagar a tua pena. Mas Deus tem transformado muitas pessoas justas lá dentro da cadeia. Não é ausência de problemas, mas o que Deus está falando é, olha, vão te acusar, vão te caluniar, mas eu já te justifiquei. Você é justo perante mim. Eu já te absolvi. Amém, meus amados? Não leva essa pena, não deixe mais essa culpa no seu coração, nas suas costas. Existe algo na tradição, cultura romana que era terrível, queridos. Tem um nome para isso que eu não vou me lembrar agora. Não sei se é necroforia, alguma coisa assim. Que a pessoa, por isso que Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que o romano fazia? Você foi penalizado, cometeu um crime, mas você não vai morrer de imediato, não. Eles pegam um cadáver, amarram em cima de você, e você vai viver com esse cadáver amarrado. E o cadáver apodrecendo, toda aquela contaminação entrando em você, e você vai morrendo aos poucos.
Por isso que Paulo, quando Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte, talvez seria aí uma analogia do pecado. O pecado é esse corpo, esse cadáver que insiste em nos contaminar. E aí Paulo usa essa analogia para tentar, quem nos livrará desse corpo, desse pecado, porque tenazmente nos assedia. Paulo vai declarar isso, essa dor, porque era um costume romano fazer isso. Queridos, em nome de Jesus, joga esse cadáver fora em nome de Jesus, amém? Joga essa culpa fora em nome de Jesus. Deus o justifica, Deus te perdoou em nome de Jesus. Eu vou acelerar agora. 34, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, que está à direita de Deus, e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, e tudo mais de coisa ruim que você possa imaginar? Quem vai te separar? É o que Deus está falando. Isso vai te separar? Não te para por aqui, fecha a Bíblia e vai para casa. É isso que vai te separar do amor de Deus? São as coisas ruins que vão te separar do amor de Deus? Então, vamos parar por aqui, eu não vou nem à frente. Mas se você me falar que o propósito está acima disso, vamos conseguir. Vamos seguir em frente. Vamos continuar buscando a Deus. Mas se você entende que a tribulação é mais importante que o propósito, entrega os pontos, queridos. Está perdendo tempo na igreja. Porque Mateus 16, 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Queridos, evangelho para mim é tapa na cara. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tomo soco na cara. Porque hoje as igrejas vivem de um evangelho triunfalista. Vem e você vai vencer tudo. Vem e você vai ter todos os milagres vão acontecer na tua vida. Mas se esquece. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seja moralmente como Cristo. E não é fácil ser crente. Quem te disse que é fácil é mentiroso. Nunca foi. Porque as propostas sempre são para seduzi-lo a quebrar princípios, quebrar propósito. Mas Deus fala, quem nos separará do amor de Cristo? Serão as coisas ruins? Porque se for, você está perdendo tempo. Porque amanhã você vai bater de cara aí com uma coisa ruim. Amanhã você vai ficar doente. Ah, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Então vai ler a Bíblia. Paulo, queridos. Paulo tinha um problema de visão muito séria. Foi curado? A Bíblia não diz. Timóteo tinha um problema de estômago terrível. Paulo recomenda ele tomar um copinho de vinho para melhorar o estômago dele. Você acha que Paulo não curou para Timóteo? É claro que curou. Ele foi curado? Não foi. Está pronto a passar por essas coisas ruins, mas sem deixar o propósito ser corrompido? Essa é a mensagem, queridos. A mensagem do Evangelho é essa. Amém? Jesus fala para um homem abastado, riquíssimo. É um jovem, queridos. E Jesus fala, olha, faz uma analogia de uma pessoa que tinha muitos bens, não sabia o que fazer com tantos bens, e a pessoa começa a construir outros celeiros, para botar mais bens ali. Aí Deus fala, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para mim? Ou seja, plano lindo, mas meu propósito foi esquecido. Prospere, queridos. Tenha bens, multiplique, sonhos maravilhosos, mas o propósito não pode ser corrompido. Amém? Versículo 37, pula para o 37. Em todas estas, que coisas são essas? Boas e ruins. Em todas essas coisas, porém, somos mais que, por meio daquele que nos... O que é mais que vencedor, queridos? Eu confesso que cada vez que eu leio esse texto, eu tenho um outro entendimento. Agora, lendo, o que é ser mais que vencedor? Qual o denominador comum de quem vence? Vencer, né? Qual o denominador comum do vencedor? Vencer. Na minha opinião agora, ser mais do que vencedor, queridos, é não deixar que seu propósito se corrompa. Ser mais do que vencedor, às vezes, é perder uma corrida e não adulterar ela.
Às vezes é deixar de ganhar um dinheiro, porque você sabe que isso não é o momento. Quem se lembra do filho do Nelson Piquet numa corrida de Fórmula 1 que ele fez? Simulou uma batida para que outro cara, não lembro bem o contexto, mas foi algo arquitetado ali de corrupção. Ele simula uma batida. O que adianta, queridos? O que adianta você alcançar algo e seu propósito ser frustrado? Mais que vencedor é aquele que não se corrompe nos seus propósitos. Pode até perder, mas tem perdas, queridos, que são vitórias extraordinárias. Senhor, obrigado porque realmente não prestava. Obrigado, meu Pai, porque tem algo melhor para a minha vida. Tem perdas que são vitórias, queridos. Isso no contexto romano, era lembra o mais que vencedor, no contexto da tradição romana, era aquelas corridas de cavalo, e quando um daqueles cavaleiros vencia, ele dava mais de uma volta, aquela chamada volta olímpica. Daí vem isso, é uma volta a mais, é o mais que vencedor. Mas segundo esse contexto, Paulo aproveita a cultura da época para falar isso. E no contexto, mais que vencedor, na leitura contextualizada que nós fizemos aqui do texto, é isso, queridos. É não se dobrar, não deixar que os planos superem ou maculem o propósito que Deus tem na tua vida. Amém, meus amados? Você é mais do que vencedor, amém? As coisas boas e ruins não te definem. O que te define é o propósito. Ah, pastor, estou passando uma luta, mas você está no propósito? Estou. Glória a Deus. Pastor, venci. Olha que legal, e aí? Ah, mas eu tive que abrir mão disso, mas eu fiz isso. Poxa, meu irmão. Isso não é ser mais que vencedor. Aquele que é vencedor é aquele que não... O mais que vencedor é aquele que não apenas vence, mas entende que nas coisas boas e ruins Deus tem dado vitória. Amém? Glória a Deus. 38, quase encerrando. Já falei isso pela 10ª vez, né? 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Nada vai nos impedir, nem as coisas do presente, do futuro, nem anjos, nem principados, potestades, nada disso. Coisas boas ou ruins, nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê, pastor? Porque eu tenho um propósito. As pessoas vão falar para você, pô, tá difícil, né? Sim, mas eu tenho um propósito. As pessoas talvez quero chamar de mão do louvor. Talvez as pessoas proponham para você atalhos. Que não faltam são atalhos, queridos. Para você concretizar um plano que você tinha. Se esse atalho corrompe o teu propósito, jogue-o fora, em nome de Jesus, amém? Queridos, você é mais do que vencedor. Quando a proposta vier, lembre-se, coloca ao lado dela o teu propósito. Bateu? Legal, vamos em frente. Te afastou do propósito? Não é o momento, pode ser. Pode não ser mesmo nunca, pode ser. Ou talvez seja mais à frente. Mas meu propósito não vai ser corrompido. O que Deus tem para a minha vida vai acontecer. E que em nome de Jesus, minha família e minha casa cresçam segundo o propósito de Deus. Que eles não venham se corromper pelas propostas da vida, da sociedade, pelas ideologias que tentam corromper os bons costumes.